Boa tarde, telespectadores do programa Eubiose, Sabedoria das Idades. Dando sequência ao nosso programa, hoje nós temos o prazer de estar aqui com Isabel Macarenko, professora universitária, consultora, especializada em recursos humanos e membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. E o tema que nós vamos desenvolver hoje aqui é justamente sobre recursos humanos, a relação das pessoas nas empresas, e isso interessa a você, ao seu filho, às pessoas que estão cursando a universidade e que estão trabalhando e que estão, às vezes, buscando uma orientação maior nesse sentido. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Vladimir. Tudo bem? Tudo bom. Prazer ter você aqui, viu? Igualmente. Também uma estou honra bastante muito feliz. grande. Isabel, para começar o nosso programa, eu gostaria de perguntar a você qual é o valor que as empresas mais cobiçam nos elementos que elas contratam. Qual é o valor individual mais cobiçado no mundo moderno? Olha, você sabe que eu acho até difícil a gente falar em um só valor, né? Mas é claro que a autoridade interna é um requisito básico, né? Ou seja, as pessoas que têm segurança ou pelo menos uma visão de quais são os seus talentos e quais são as suas limitações, porque esse é um exercício difícil das pessoas fazerem, né? É tão difícil você verbalizar o seu potencial, os seus talentos, assim como é difícil você expressar as suas limitações. Mas é um excelente exercício de autoavaliação, porque você consegue, a partir dessas limitações, propor alguns caminhos para melhoria. Então, normalmente nas organizações, hoje a gente faz muitos testes que são baseados em dinâmica, em situações de caso para analisar. Então, procura-se observar nas pessoas essa facilidade de trabalhar com o seu potencial. Então, na verdade, a palavra-chave, Vladimir, é o autoconhecimento. E você, nesse autoconhecimento, não é? Exige uma transparência da pessoa. Sem dúvida. E nessa transparência, eu acho que às vezes se torna difícil pela pessoa se sentir insegura, né? Ela vai se expor na transparência, mas eu gostaria de te perguntar sobre a questão pensar, sentir e agir. Esta seria a chave para o sucesso de uma pessoa que queira progredir em todos os campos, não só no campo profissional, mas em todas as atividades, em todos os segmentos da vida. Pensar, sentir e agir. O equilíbrio desses três valores é a chave para o sucesso? Olha, hoje nós usamos uma fala comum, né, nos meios profissionais, no sentido de medir os conhecimentos das pessoas, procurar saber qual é o conhecimento, qual é o nível de habilidade das pessoas e muitas vezes expressar aquilo que você tem como visão do seu valor, do seu talento, se torna difícil pelo que você já captou, né? É complicado para o ser humano falar sobre o seu potencial ou expressar o seu potencial sem ficar preocupado com a ideia de que vai estar ocupando um espaço ou sendo até pretensioso, né? Então, quando se pensa em desenvolver essas capacidades de pensar, sentir e agir, a ideia é que a partir desse autoconhecimento você possa equilibrar essas três capacidades. E o sentir não é um exercício comum, né? Nós estamos acostumados desde a escola a trabalhar o mental concreto, ou seja, trabalhar aquilo que diz respeito ao raciocínio lógico, ao número, à palavra correta, mas entrar em contato é muito difícil. Então, eu acredito assim, para a gente trabalhar com autoconhecimento, você tem que ter uma busca pessoal no sentido de saber se autoavaliar. O autoconhecimento, ele exige autoavaliação.
Então, pensar, sentir e agir tem que ser um desejo do próprio indivíduo. Ou seja, eu posso ter meu conhecimento, eu posso ter minha habilidade, mas eu tenho que cuidar das minhas atitudes, né? E o sentir, ele está relacionado com as próprias habilidades. Como é que eu vou me expressar, o modo que eu ouço a outra pessoa, como é que eu interpreto, como é que eu trabalho com feedback, que é um retorno sobre a fala de alguém. Então, tudo isso tem que haver um propósito. Se você não tiver um propósito claro de trabalhar com esse autoconhecimento, é claro, a gente não vai se autoavaliar, pode muitas vezes estar sendo inoportuno, outras vezes inadequado, algumas vezes até agressivo, né? Então, eu acho que, eu não sei se é o segredo, mas é um caminho para a gente buscar um ponto de equilíbrio.